Então tá, boa noite, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Em um momento muito especial da minha vida, que eu tive o privilégio de conhecer a família da Silvana, a família da Sueli. Foi 2 anos aí que eu conheci eles, aprendi muito, muito mesmo. Não estou aqui para dizer que eu conheci só porque eles estão aqui. Vocês me ensinaram muitas coisas boas, principalmente relacionadas à família. Que eu particularmente, estou muito feliz, né? E aprender com vocês assuntos tão importantes para a vida. E estou tendo o privilégio hoje de repartir um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Eu estudo há muito tempo. Às vezes, vocês vão perceber, até algum vídeo meu, parece que quando eu falo, só o Thiago sabe tudo. Aparentemente, parece que é. Mas é porque eu gosto de estudar tanto o assunto e a gente está tão perdido que quando eu falo, faz isso, pode até ter outra coisa melhor. E eu não duvido. Eu não duvido que tem. Mas eu tenho tanta certeza que eu estou falando que aquilo ali funciona, que eu já perdi tanto tempo, já vi tanta coisa. Faz isso aqui. Aí a pessoa, é porque isso aqui funciona. Pode fazer que eu sei o que eu estou falando. Se aquilo ali não funcionar, é porque não vai funcionar mais nada. Tomara que alguém invente alguma coisa nova. Mas, às vezes eu falo assim, e tal, parece que o que eu falei é verdade demais, então também pode acontecer alguns momentos aqui, se discordar de mim não tem problema, mas como a gente está no ambiente meio de confraternização, não briguem comigo. Em casa, manda um WhatsApp, briga, não gostei e tal, mas hoje vamos deixar passar. O tema de hoje é importantíssimo. Se eu perguntasse para qualquer pessoa aqui o que fazer, se alguém aqui não sabe o que fazer para emagrecer, eu acho que todo mundo não tem resposta. Todo mundo sabe alguma coisa para emagrecer. É fechar a boca, é caminhar mais, é correr. Eu lutei contra a balança a minha vida inteira. Deve ter um monte de caminho, até melhor que esse que eu vou passar para vocês. Mas hoje eu vou passar um caminho que realmente controla o peso corporal. E eu quis estudar a tireoide, demorei muito para estudar a tireoide, porque parece ser sempre mais muito complexo aqui, questão de hormônio, para definir de uma vez por todas se tireoide engorda ou não. Entende? Eu vou saber isso aí, o negócio, se é verdade ou não, se é ou não. Porque a gente vai estudando e vai ouvindo e pode ser que às vezes se confunda. Se realmente engorda ou não, às vezes dá uma disfunção na tireoide, a pessoa acaba engordando. E eu gostaria de deixar claro isso. Controle de peso corporal é a coisa mais difícil que se pode ter. Tanto é que se fala todo dia emagrecimento e toda a vida a gente está aprendendo alguma coisa. Mas existe um caminho das pedras, pelo menos eu vou tentar passar esse caminho das pedras para vocês. Essa aula aqui é uma aula de medicina natural. Segunda sim, segunda não. Às 20 horas, nós colocamos um tema em pauta. A última aula foi o celular. Ainda bem que vocês não vieram. E também não está gravado. É absurdamente preocupante. É muito preocupante. Então, toda semana, se passa essa segunda, na outra segunda tem aula de novo. E hoje, essa é uma aula que foi na semana retrasada. E aí, hoje, vocês vão ter o privilégio de assistir uma aula de medicina natural. Os alunos daqui se formam. No fim do ano, nós vamos pagar um curso com um dos melhores naturistas do Brasil, se não do mundo. Eu vou dar de presente para 10 alunos que estiverem aqui. Mas ele não pode faltar nenhuma segunda. É um trabalhinho, mas vale a pena. Vão poder atender até em consultório como terapeuta. E eu vou trazer o cara que realmente entende o assunto tratamentos naturais. Não, me sinto um menino perto dele, para você ter uma ideia do negócio. O cara realmente é entendido. Vamos lá? Controle de peso corporal. Eu vou mostrar alguns dietas, hormônios, dietas e cálculos nutricionais. Bom, vamos estudar um pouco aqui e eu já passo para cá. Vamos começar lendo por aqui. Tu pode ler o título inteiro, até o livro bíblico ali, depois pausa. Microfonezinho. Medicina natural. Controle de peso corporal. Texto base. E Daniel propôs em seu coração, decidiu, não se contaminar com a comida do rei. Ponto. Olhem para mim. Isso aqui é a história de um homem bíblico que ele saiu
foi levado preso para um lugar chamado Babilônia. Ele era judeu e foi levado preso por um rei chamado Nabucodonosor. Ele tinha uma comida, uma dieta, um cardápio do dia a dia, com algumas coisas que ele comia, outras coisas que ele não comia, por saúde e por religião. Chegou lá, quem era cativo e muito inteligente era separadinho e treinado para poder participar das coisas do rei também, porque o rei não matava todo mundo, não só escravizava, também precisava de pessoas inteligentes para poder cuidar daquele reino ao qual ele tinha invadido. Entendeu? O Nabucodonosor fez isso. Chegou lá, tinha um monte de coisa para comer, que o rei comia, mas que não era de acordo com o que ele comia. Diz que Daniel propôs no seu coração, eu até mudei a palavra ali, decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Vou aplicar para o dia de hoje. Porque o controle de peso tem a ver mais com a mente do que qualquer outra coisa. Então, vou numa festa de aniversário. Lá tem um brigadeiro, tem outro tipo, qual docinho outro? Tem aquele que é juntinho, como é o nome? Casadinho, tem qual é o beijinho? Qual é o diferente do beijinho pro casadinho? Casadinho é misturado. Qual o olho da sogra? Então aqui falou da sogra. Não fala em sogra aqui. Não fala em sogra aqui, cara. A saúde, rapaz. Vai, próxima. Não, é isso aí. Então vai estar lá na festa um bolo, um docinho. E eu tô decidindo ou não comer aquilo, caso eu esteja em dieta, ou se eu estou legal já, eu vou lá comer um ou dois, entendeu? Então eu preciso decidir. A mudança da vida da gente é uma decisão. Então, se eu levo na brincadeira, eu não consigo chegar ao meu alvo. Isso aqui é para comida, mas pode se aplicar para qualquer coisa na vida. Então, a decisão é uma coisa muito difícil de se ter, mas depois que a decisão faz parte da gente, fica mais fácil a gente ter o controle de peso corporal. É uma questão de decisão. E ali a decisão está junto com um propósito no seu coração. Agora eu entendi, eu realmente não suporto mais esse peso. Então, quando vocês forem viver, de repente, alguns de vocês um dia vão atender, vão passar, o pessoal da Foré vão passar alguma informação para a pessoa, tem que sempre colocar no coração dela uma decisão, uma transformação de vida, caso ela venha querer perder peso. Então, eu preciso ter sempre isso. Então, eu coloquei o controle de peso corporal porque eu estudei muito. E uma das coisas que eu mais vi é a pessoa que faz bariátrica voltar a ter o peso natural de novo. Ela vai ter o peso tudo de volta. Ela vai fazer a bariátrica, vai passar por um processo cirúrgico, só que depois vai ganhar peso tudo de novo. Tudo de novo. Então, tem a ver com a mente. Semana eu atendi um paciente, achei muito interessante essa experiência. Ela estava com 140 quilos, agora está com 106 já, mas não foi por causa de mim, ela já tinha feito, só veio fazer uma avaliação nutricional. Ela disse que o ponto de decisão dela foi que caiu uma caneta no chão, ela se agachou para pegar e não conseguiu. Ela disse, não, agora deu. Agora deu. É isso. Agora deu. Então ela decidiu, olha só, de 140 para 106. Quando ela decidiu. Então eu não sei, tomara que só seja um abaixar, né? Não seja um infarto, um derrame cerebral, não sei o que precisa ser para essa decisão acontecer. Entende? A saúde é assim, só valoriza quando perde mesmo, né? E às vezes não tem mais retorno no que você está fazendo. Vamos lá? Vamos. Começa. Desculpa o teu nome? Lucimere. Vai, Lucimere. Obstruindo a maquinaria humana. É possível comer sem moderação, mesmo os alimentos saudáveis. Não se deve pensar que, pelo fato de haver alguém debaixo o uso de artigos prejudiciais do regime alimentar, deva comer tanto quanto lhe prover. O alimentar-se em excesso, não importa qual a qualidade do alimento, atrapalha a máquina viva e a estorva assim em seu trabalho. Ponto. Olhem só, isso é muito importante. Às vezes eu descobri que granola faz bem. Eu como um monte. Descobri que, sabe, ou mesmo comendo comidas de verdade, arroz, feijão, só que eu como muito.
mesmo sendo alimento saudável, trava a maquinaria humana, trava a digestão. Porque o excesso daquilo que eu estou comendo não permite que o meu organismo tenha uma boa digestão. E eu não tendo uma boa digestão, eu vou perder um monte de nutriente. Ou vou estocar também. Então, às vezes estou estocando, sobra, estoca, muito açúcar se transforma em gordura, muita gordura para nas artérias. Então, mesmo um alimento saudável, e isso eu aprendi não só no estudo, mas na prática, porque eu, no início dessa mudança de vida que eu tive, eu também comia bastante. E achava que comendo bastante, alimento saudável não tinha problema. Por isso, não vou fazer analogia a comer mal. Por isso, que tem muita gente que às vezes não tem uma alimentação saudável, mas come só um pouquinho. E é mais saudável do que o natureba. Que aí o natureba passa vergonha e o que, né? E o que come mal, às vezes, só que come pouco. Então o corpo tem condição de tirar aquilo ali. Então eu tenho que entender que quando eu como muito, eu travo. Aí eu travo o metabolismo. Entendeu? Dificulto ele. Por isso que eu engordo. Vamos. Próxima agora é a Silvana. Vai, Silvana. A intemperança lá, vai. A intemperância no comer, mesmo que sejam alimentos saudáveis, terá efeito danoso sobre o organismo e embotará as faculdades mentais e morais. Ponto. Olhem só. Comer demais, não ter controle na comida, embota. Embota é uma expressão muito antiga, mas é meio que embaça as faculdades mentais. Se vocês estudarem história, os grandes homens, grandes filósofos, grandes estudiosos, todos tinham o controle do apetite através do jejum. Platão, no seu tempo de vida, ele diz assim, eu jejum para ter mais capacidade moral e intelectual. Então, para ele meditar, ele cortava o alimento. Não estou dizendo para fazer jejum, que o assunto é outro, a aula não é essa. Não vamos estudar sobre isso. Mas quanto menos eu como e me preocupo com a nutrição do alimento, mais eu tenho um controle de peso corporal. Porque também eu não como de manhã, só que eu me desnutro. E às vezes não como de manhã, mas aí como de mais meio-dia, ou não como muito a meio-dia, e aí o pau pega à noite. E aí eu culpo a tireoide. Aí vamos estudar sobre a tireoide de volta. Vamos. Danoso, né? Próxima, nossa amiga lá, quase. Quase todos os membros da família humana comem mais do que o organismo requer. Este excesso se deteriora e torna-se uma massa pútrida. Ponto. Olha só. Os membros da família humana, somos nós. Quase todos comem em excesso. E hoje é a época do comer um pouquinho a mais. Mais batatinha. Amanhã vocês vão comer, a maioria vai comer aqui, né? Então já saibam que tem que comer equilibradamente. Vai ter uma festa, uma reunião, vocês vão ter que comer equilibradamente. E fica leve, gente. Eu já fiz todas as experiências. Comer demais no almoço e ficar com sono e não ser legal. Comer bem nutritivo o alimento e eu me sentir bem depois. Pensar melhor, principalmente quem estuda. Quem estuda ou trabalha com intelecto tem que comer menos. Quem trabalha no pesado come um pouco mais. Quem trabalha com intelecto come menos. Vamos. Nossa amiga aqui, microfone dizer. O organismo faz desesperados esforços para eliminá-lo, e este trabalho extra causa uma sensação de cansaço e fadiga. Alguns que estão de contínuo comendo chamam a isto sensação de fome, mas é causada pela condição de sobrecarga dos órgãos digestivos. Ponto. Olha só, olha como isso é interessante. Deixa eu sentar para explicar para vocês isso aqui. Então eu estou sentindo fome direto, mesmo comendo bastante. Eu associo que aquela sensação de fome é fome, mas não é. Olhem só. A sensação de cansaço e fadiga, alguns que estão de contínuo comendo, chamam isso de sensação de fome. Esse cansaço, que parece que é fome, é um cansaço. Eu acho que é fome, eu como mais, eu tinha que descansar. Eu tinha que não comer tanto para o meu organismo descansar. Então, por isso que tem gente que vive com fome, vive com fome. Por esse motivo de comer demais
e ter que descansar, ou pelo motivo de comer alimentos não nutritivos. Por exemplo, se eu comer um pão d'água de manhã ou um pão integral. E engordar, no assunto engordar, é quase igual. As calorias são iguais. Um vai engordar parecido com o outro. Mas nutrição não. Nutricionalmente, pão integral é de 20 a 30 vezes mais nutritivo do que um pão branco. Vai me engordar a mesma coisa. Que ainda se estuda isso, se isso é verdade ou não. Tá? Me formando em nutrição, eles têm vão ter um carrapato atrás deles. Porque eu acredito também, quero provar isso, que a nutrição, ela também facilita o funcionamento do metabolismo. Por mais que aquele alimento tenha uma capacidade energética sem ter nutriente nenhum, engorde igual ou parecido com o que tem nutriente, mas esse não vai fazer bem nenhum para o organismo e ele não tem nutrientes para metabolizar aquilo que eu estou comendo. Tipo o açúcar refinado e o açúcar mascavo. O açúcar mascavo tem 80 tipos de mineral. O açúcar branco tem nada. Então, quando eu uso caloria parecida, porém a capacidade do corpo utilizar aquilo é diferente. Então, tem estratégias até em nutrição que se come bastante para emagrecer. E é por esse motivo que eu estou falando. Mas isso aí a gente vai ficar para uma próxima aula. Deu para entender? Quanto menos eu comer, melhor. Mesmo saudável, pouco. Na aula de medicina que a gente tem cada segunda, a gente estuda cada detalhe desses assuntos. Vamos lá? Preparei algumas imagens para vocês. Olha como mudaram as coisas. Fui numa palestra há um tempo atrás. Eu não achei imagem, achei só essa mesmo. Mas foi bem no ano 2000. Olha como mudaram as coisas. Nós éramos magros e a TV grande. Agora, nós estamos acima do peso e... Atrasado? Não, né? Vai. Pausa aí, Jessé. Opa! Ah, deu uma atrasadinha? Pode ir? Ó, grava que eles atrasaram aí. Grava lá. Eles atrasaram. Pode pegar, pode sentar lá. Depois a gente pausa, não tem problema. Estamos tudo em casa. Seja bem-vindo, gente, tá? Ó, vou dar uma folhinha para vocês dois aí, ó. Estamos falando como controlar o peso. Não é fácil, mas nós vamos conseguir. Voltando ao raciocínio. Então nós mudamos tanto nossos hábitos, tanto o nosso estilo, e a gente tem culpado tanto um monte de coisa, menos observado o estilo de vida que a gente está tendo. Então, anos 90, a televisão era grande. Alguém teve essa TV aqui? Todo mundo teve, grandona. Tem ainda? É a minha mãe. Minha mãe tem uma televisão de 100 anos lá também. Não, ela vê chiado e no preto e branco. Assim também não. Não, a tua é colorida. E agora a TV afinou e a gente engordou. Vamos. Vamos lá para os hormônios? Os hormônios, todos os hormônios, precisam de uma sinalização, de uma glândula. Todo hormônio é produzido por glândula. Então, gravem isso. Os hormônios são produzidos por glândula. Esse que a gente vai conversar. E a glândula que produz, a mãe das glândulas se chama hipófise. Antigamente era a glândula pituitária. Do meu tempo era pituitária, mudou um pouquinho para hipófise agora. A função é a mesma, só se descobriu mais coisas sobre ela. A glândula hipófise vai se comunicar com a glândula que a gente vai falar hoje, que é a tireoide. Tem um monte de glândula em cima do rim suprarrenal, um monte de glândula. Não vamos estudar isso que é muito complexo. Vamos lá para a tireoide, que é essa glândula famosa, a tireoide que engorda, a tireoide que emagrece, os remédios para a tireoide, o mais famoso que é o Puran T3, Puran T4. Vamos chegar a toda essa conclusão. A comunicação entre a glândula hipófise e a tireoide é através de um hormônio. Até esse hormônio é tão famoso que é o exame que o médico ou o nutricionista pede quando ele precisa saber como está funcionando a tua tireoide, que é o TSH. Já ouviram falar? Ou quem não fez ainda, faz o exame de TSH, que é o hormônio que vai estimular, vai se comunicar entre a hipófise, que fica no centro do cérebro, dentro, no meio, mais ou menos, a tireoide, que vai produzir dois hormônios, T3 e T4. Gravem bem, porque o assunto é emagrecer e engordar, controle de peso corporal, e vamos deixar claro, pingo no i, se tireoide engorda ou não hoje. Vamos? Quem produz esses hormônios?
T3 e T4. Para produzir o T3 e T4 preciso de iodo, preciso de iodeto e preciso de ferretina, a ferretina e a tirosina. Já explico. A ferretina tem que estar entre 70, ferretina é uma proteína que transporta ferro, então só existe o ferro para baixo e para cima no teu organismo através dessa proteína chamada ferretina. Existe um exame também para isso, assim como existe o exame de TSH para mediar. E o médico sabe se o TSH está alto, alguma coisa está acontecendo na produção de T3 e T4. E aí vai dar hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Ou outros problemas também, é lógico. Mas estamos falando sobre isso. Eu preciso de iodo, iodeto, ferretina e tirosina. Observe bem, T3, T4. T vem de tirosina, que é um aminoácido, que você consegue na alimentação. Tem um monte de alimento que tem tirosina, principalmente farinha, não a de mandioca, mas farinha de banana verde, a fibra da maçã, tem um monte de farinha de aveia, vai ter a tirosina, que vai produzir os hormônios T3 e T4. Hoje se estuda muito a questão de reposição hormonal. E a gente vai ter uma aula só sobre isso, para ver se isso é legal ou não, se é interessante ou não, ou que caso isso é interessante ou não. Iodo. Vocês lembram daquela doença, o bócio? A pessoa ficava com a papada, a pessoa está com bócio, por carência de iodo. Como o sal era integral e agora é refinado, na sua maioria dos casos, então a legislação obriga a botar o iodo, acrescentar esse iodo, para que o sal não fique fraco, e tenha o iodo, porque sem iodo, nutricionalmente falando, a minha tireoide não funciona direito, porque é o iodo que produz, que se une nessa farinha de bolo, que vai ser o T3 e o T4. Vamos dizer que a hipófise, lá aquela glândula, é o dono da padaria, a tireoide é o padeiro, que faz o pão, que é o T3 e T4, e para fazer esse pão, o dono da padaria dá a fórmula para o pão. Para fazer aquele bolo, tem que ter essa fórmula. Iodo, iodeto, ferretina e a tirosina. Encontro em farinhas, alguns tipos, depois a gente discute no final sobre isso também, mas eu preciso de iodo. Um grande problema de iodo. É muito importante você estar em casa também, prestar atenção nisso aqui. É muito importante. O iodo é um mineral. E existem minerais que combatem minerais. Por exemplo, um mineral que combate o iodo é o flúor. Onde é que eu encontro o flúor? Na água que eu faço a minha comida. Todo mundo aqui faz água com água a maioria, né? Que não é de cachoeira ou de poço ou que mora no interior, vai ser aquela água com flúor, que já vem na rede. Isso é um grande problema, porque sempre eu vou estar combatendo a produção de tirosina, de T3 e T4. Por isso que tem tanto problema de tireoide. Uma das causas é o flúor. Carência de iodo, porque o meu sal é branco, eu não uso sal do Himalaia, tem que usar. Um sal integral tem que usar. Aí o sal branco tem carência de iodo. E eu ainda uso o flúor. Não tem o iodo, que eu tenho é combatido pelo flúor, que está na água da torneira. Porém, 1000 vezes no creme dental. 1000 vezes. É loucura, né? 1000. E aí eu tomo a água, escovo o dente com o negócio que acaba com a minha tireoide. É aí que entra a verdadeira. Existe pasta de cremes dentais sem flúor. Existe. Tem das caras às baratas. Né? Tem mercado, tem empresas que produzem, enfim, é isso aí. Deu para entender? Mas vamos estudar um pouquinho mais essa tireoide, a danada da tireoide. Vamos lá, aí formou o T3, T4. Vamos lá. Por que eu coloquei assim e por que eu coloquei assim? Já vou explicar para vocês, que é bem interessante. Observem bem. Dos hormônios da tireoide, se formam 2. T3, T4. Uma molécula de tirosina, 3 moléculas de iodo. T4, uma molécula de tirosina, 4 moléculas de iodo. Se eu não estiver usando creme dental ou tomando água da torneira. Não trabalhando, não vai formar. Mas formou isso. Quando forma o T3, o cérebro não usa... Desculpa, é muita informação. Estou aqui... O corpo não usa T4. É um pró-hormônio.
ele transforma em T3, que é o que eu uso. Todo mundo usa T3. Somente o cérebro possui uma enzima que transforma o T4 em T3. Ninguém usa T4 na saúde. Usa T3, mas produz T4 e T3. O T4 o cérebro usa, porque transforma em T3, e o corpo não transforma assim. Ele precisa de algo para transformar também. Quando existe um problema na T4, pode produzir a T3 reversa. T3 comum, que é o que eu uso normal, e a T3 reversa, que o nome já diz que parece que é coisa ruim. E é mesmo. Depois dos 40 anos, a T3 começa a ter problema. Sempre vai produzir T3 reversa. Por isso que depois dos 40, a cintura do homem e da mulher, de violão, passa para pacotão. Entendeu? Do violão para o pacotão. E isso é tão interessante que mulheres, ou até homens, mas mais mulheres, que têm um corpo de violão já de nascença, isso já aconteceu lá no ventre. Que o T3 é o primeiro hormônio produzido pelo corpo. Já no feto. Tá dando para entender? É uma aula de medicina natural. Mas vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando disso tudo para engordar e emagrecer. T3 se transforma às vezes, o T4 se transforma em T3 ou em T3 reverso algumas vezes. Vamos. 2 caminhos que se seguem. Vamos, hipo e hipertiroidismo. Olha a diferença de uma coisa para outra. No hipotiroidismo, no hipo ali, ó, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. Então, se a pele estiver sempre seca, cansaço direto, uma fadiga constante, pode estar tendo um problema de baixa produção. E às vezes soluciona com suplementação e às vezes uns 4, 5 meses só com o creme dental trocando já resolve também. Isso não é coisa, parece ser simples, chega a ser até absurdo, né? Como pode só, às vezes o próprio hipotiroidismo está sendo relacionado ao creme dental. Com a água, por ser frequente, com certeza. Então, dos estudos que eu tenho feito, não se consegue ver como prova ainda que a tireoide, o hipo, engorda. Não consigo ver. Não existe hoje, existe estudo sim sobre isso, mas não existe uma conclusão específica que hipotiroidismo engorda ou que tireoide engorda. Eu, na minha experiência, eu até acho que o que engorda não está sendo a tireoide. Quem sabe a colheroide, pratoide, geladeroide, zonoide, né? Eu tenho percebido que quem engorda é quem realmente come bastante coisas que não devia. Aquele que come de tudo, às vezes é magro, mas pode observar, ele vai comer comida de verdade. Você de manhã vai ser um ovo com coisa, com farinha, coisa tudo de verdade. Nada, vocês podem observar. Ou ter uma vida muito ativa fisicamente. Tem gente que realmente ela pode comer o que quiser, porque o pau pega ou na roça, ou no serviço, o pau pega. Né? Então, hipertiroidismo já tem a perda de peso. Isso realmente influencia. Nós já temos bastante estudos que mostram isso. Os olhos salientes, pessoas com os olhos mais salientes, não tem pessoa com o olho bem grandão? Lá no feto já foi um problema na produção aumentada de T3. Suores, pessoa que sua muito, às vezes está tentando até resolver de outra forma, é um problema endócrino. Interessante procurar um endócrino para isso. E o pescoço inchado, que é a questão do bócio, né? Problema da tireoide aumentada. Vamos lá? Entenderam? Tireoide não engorda. Não existe, anotem, não existe metabolismo lento. Existe uma pessoa lenta que não está deixando o metabolismo ser rápido. É isso. Não existe. Não existe. Não existe, mas não é determinante. Tem um pouco disso, mas não é determinante. Estou falando, eu gosto do científico, eu gosto do fato. Né? Os japoneses, por exemplo, são super magrinhos, com 80, 90 anos. Mas depois dos 40 o metabolismo não fica lento ou não engorda? Por quê? Porque eles têm atitudes, mesmo depois dos 40 e 50, que eles têm que não deixam isso ser uma desculpa. Reduzir um pouco o metabolismo,
mas eles não entravam mais ainda. Comem de pauzinho, que eu nunca, como é que é o nome daquilo ali? Aquilo é coisa de chique, né? Eu não sei como é que é aquilo ali. Como é que vai aquilo ali? Como é o nome daquilo lá? Quem é que é chique e come daquilo lá? Nunca comi. Como é o nome? Rashid? Hashi. Como é que come aquilo ali? Não sei. Até comer arroz, o brasileiro é de colher. A minha é desse tamanho, assim, ó. Dá pra ser, é pra treinar? Entendeu? Então, quer dizer, eles comem direitinho, mastigam um monte, a xícara não tem alça para sentir a temperatura. Que não é desse tamanho, a xícara dele, ó, o brasileiro, a caneca, a cambuca. Aí vai emagrecer? Aí pode culpar quem quiser, tireoide, azar, come igual um elefante, aí não tem como emagrecer. Bom, desculpa, eu tenho que falar a verdade, a pessoa, às vezes ela precisa daquele choque. Vamos. 12% dos brasileiros têm hipo e 15% tem hiper. 12%. Nós somos o terceiro país mais obeso do mundo. Terceiro mais obeso do mundo. Primeiro os Estados Unidos. Depois é a China. Vamos lá? Olha interessante. Problemas na tireoide. Inibe a produção de tireoide. Não é só comida. Pode ser a produção dos hormônios da tireoide ser diminuída pelo estresse, pelo flúor. Tá vendo? Ó? Tá lá em cima, desse lado. Toxinas, como alguns pesticidas. Problemas autoimunes, deficiências nutricionais, estresse oxidativo. Gente, o estresse é absurdo. Uma vez eu fui estudar a questão de alimentos e coração, e aí tem uma faculdade aqui na minha cidade, e eu vou sempre na biblioteca para estudar assuntos profundos, que não tem na internet muita coisa. Nem tudo tem lá, mas nessas bibliotecas tem coisas que a gente não consegue pegar, né, em artigos ou mesmo na própria internet. No Google Acadêmico, enfim, PubMed, esses sites mais confiáveis de saúde. E eu tirei assim, vou tirar um dia para estudar isso. Para aglomerar os livros, pegar, eu faço uma montanha assim e vou estudando aquele assunto. Coração e comida. É inacreditável. Dos estudos que eu fiz ali, a comida era uma das grandes principais causas, inclusive o óleo de soja, mas estourado em todos os livros, o estresse estava acima no assunto infarto, o estresse estava lá, mas acima. E até o estudo meu na época era sobre uma coisa, e assim eu vou falar sobre o estresse e a relação com o infarto, né? Ó, o que inibe? O que aumenta? Selênio, zinco, vitamina A, selênio, muitos peixes têm zinco, tem no pinhão. Vamos lá se a gente consegue ver lá. Vitamina A, cenoura, vitamina E, germe de trigo. Gente, todo mundo tem que comer germe de trigo, todo mundo. Se tiver alguém na família gestante, germe de trigo. É a vitamina antiabortiva, tá? Ó, vitamina A, zinco e o exercício vão fazer com que os hormônios da tireoide estejam sempre equilibrados. E lá, fechou? Tireoide, não engorda. Quero controlar meu peso, tireoide, não tem nada a ver isso aí. Vamos, agora vamos. Leptina e grelina, 2 hormônios interessantes também de ser estudado. Estamos no meio da aula já estamos chegando para o final. Grelina, o hormônio da fome. Leptina, o hormônio da saciedade. Sempre que a grelina estiver alta, estou com fome. Sempre que a leptina estiver alta, passou a fome. Então, vai virar uma balança. Grelina alta, perto do meio-dia, leptina baixa. Comi, grelina baixa e leptina sobe. Porém, entre esse baixa e levanta durante a refeição, você tem uma ideia, depois que você terminou de comer a tua refeição do almoço, o teu cérebro recebe a informação desse negócio de leptina e grelina 30 minutos depois. Por isso, dificilmente você vai perguntar para alguém se ela tá bom, quer comer mais, ela dificilmente vai dizer, estou saciado. Ela vai dizer, estou cheio. Porque é realmente que ela está cheia. Ela parou porque está cheia. Tem até gente que fala, olha, é porque não cabe mais. Já ouviram falar? Eu não vou comer porque não cabe mais, porque está tão gostoso assim, essa polenta e tal, e que não cabe mais.
Então demora 30 minutos. Então é muito importante. Os japoneses, os orientais têm uma sacada para isso. Eles dizem que nós temos que sair com 80%, comer 80% só da comida. Deixar um pouquinho ali, estou com fome. Eu tenho uma estratégia. Me ajuda muito. E eu sempre faço isso. Então eu como com o olho realmente. Então eu olho, boto o prato ali, já boto o que eu tenho que botar e deu. Porque a repetição vai atrapalhar a maquinaria, vai travar o metabolismo, vamos culpar a tireoide, não vai funcionar nada, aí a tireoide que é a culpada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem mais problema eu usar creme dental com flúor do que eu estar usando uma comida que possa trabalhar o metabolismo. Entendeu? Então, olha só, a grelina é produzida no estômago e a leptina é produzida no tecido adiposo. Olha que interessante, quanto mais obeso eu estou, mais hormônio da saciedade eu produzo. Era para um obeso ter menos fome. Porém, esse exagero de produção de leptina, o hormônio da saciedade, nas células gordurosas, não existem receptores para isso. Então, a leptina, por mais que seja mais produzida no obeso, é menos utilizada. Por isso que o obeso tem mais fome ainda. Era para estar mais magro, porque tem mais leptina. A ideia é, estou com gordura, tenho estoque, como pouco, saciedade, leptina aumenta. Mas é o contrário o negócio. É aí que o obeso sente fome. Então, por isso que ele sente muita fome. Era para ser o contrário. Deu para entender? Porque é produzida no tecido adiposo, a banha, na gordura. Vamos. Leptina e grelina. A grelina aumenta o GH, que é o hormônio do crescimento. Grelina, esse hormônio da fome, aumenta o GH. Tem gente que quando faz academia pesada, hein? Ó, aumenta o GH, ela sente mais fome e cresce mais também, tanto massa muscular. A grelina dá essa fome, não é? Tentar explicar um pouco melhor isso ainda. Uma criança que come pouquinho e que não tem fome, não cresce muito. A natureza criou a grelina para a criança é esfomeada, né? A minha filha parece que está com um buraco no estômago. Entende? O que aconteceu, minha filha? Mas tu acabou de almoçar, eu estou com fome. Mas é da natureza para ter o hormônio GH aumentado e ter um crescimento. Outras substâncias também aumentam o GH, por exemplo, o sol, a vitamina D3, o hormônio D3, aumenta bastante o GH, por isso que quem não pega sol, principalmente na adolescência, geralmente é miudinho, Então, se teu filho joga muito videogame, fica na internet direto, entende? Chega o momento de dizer para ele ir para a rua. Eu, particularmente, colocaria um horário para aquilo, porque também a criança vai jogar um videogame, né? Não é um extraterrestre, normal. Mas colocaria um horário, né? Meu filho deu de videogame para a rua, tal, vamos para a rua. Essas coisas assim. Que você tem que salvar o filho de vocês, porque senão vai ficar tudo doente, né? Vamos. Diminui com o CHO. CHO, decore. Carboidrato. Então, quando eu como mais açúcar, eu reduzo a grelina. Por isso que se você comer ali perto do almoço, não é saudável. Tem gente que usa como estratégia. Um docinho já meio que mata o apetite. Entendeu? Mata o apetite porque baixou a grelina. E aí subiu a leptina. Baixou a grelina, sobe a leptina. Grelina, fome. Então o açúcar, ele acaba tirando tua fome e aí tu acaba não comendo comida, desregula a tua comida. Porque imagina, tu ficou do meio-dia, sem estar com meio-dia sem comer, é 4 e 5 da tarde. Aí tu come um doce, acabou com o teu jantar, aquela fome, aquele gosto de comer, não vai ter mais. É todo um desregular. Quanto menos doce industrializado, melhor. Apesar que nós precisamos de muito açúcar. 55% da nossa comida tem que ser açúcar puro, não refinado. Pergunta no microfonezinho, vai. E se for comer, no caso, uma fruta? Qual fruta que tem mais frutose? Que ajuda mais? Saciedade, no caso? Não, a fruta que tem mais frutose, que realmente seja perto mais do saudável, almoço né? seria menos indicada para comer. Então, como estratégia para a minha vida eu uso? Cheguei à noite, às vezes estou com uma fome danada. E eu sei que é 10h30 da noite, mas eu
Eu comi 6 horas, mas deu morrendo de fome, faço academia, às vezes é difícil. Mas eu sei que eu é 10h30 da noite, né? Eu faço isso, tá? Ou eu como uma maçã, que ela reduz bastante a saciedade, ou eu tomava com limão. Água com limão é tiro e queda. Morrendo de fome, água com limão. É loucura, ela corta na hora a fome. Eu usaria maçã. No caso, tem pessoa que está muito esfomeadona do café da manhã ao meio-dia, eu jogo uma maçã no meio, já consegue aguentar até o meio-dia, para depois ter uma refeição de verdade. Vamos lá? Aumenta, a grelina aumenta com a proteína e com a gordura. Mais fome. Proteína vai te dar mais fome. Gordura te dá mais fome. Por isso que é bom comer gordura, às vezes, né? Você sente... Eu vou fazer um estudo e vou provar para o mundo que é importante ter a barriguinha. Importante isso, sou biólogo, e se eu fosse olhar 1000 animal, se eu fosse olhar o animal para ver a saúde dele, eu olharia se ele tinha uma barriguinha ou não. Ele estava realmente nutrido, muito saudável. Esse corpo que se cobra, isso tudo não é saúde. Barriga de tanquinho não é saudável, ok? Tem que tomar muito cuidado, porque se eu tiver uma barriga muito trincada e o meu índice de gordura estiver muito baixo, eu estou com um problema de saúde. É um equilíbrio a vida, tá bom? Um pouco diferente do que vocês estão aprendendo, a gente está conversando, mas pode anotar que o negócio é legal. Aumento ou descréscimo depende do tipo de nutriente e não do volume. Então a grelina, às vezes, tu sente muita fome, mas não é a questão do que tu comeu, da quantidade que tu comeu, mas mais do nutriente. Pão integral, pão branco, é o que a gente comentou. Vamos. Leptina, aumenta em estado febril e infeccioso. Aumentou a leptina, reduziu a fome. Lembrou? Então eu estou com febre, o que o corpo faz? Aumenta a leptina. Por isso que eu não tenho fome quando eu estou com muita febre ou quando eu estou com um problema infeccioso. Quem pegou Covid sabe que passa fome. Quer dizer, quem tem gripe direta, passa fome. Mas é natural isso. Isso não é ruim. Porque o corpo sabe que se tu estiver doente, não pode estar comendo. Quanto menos tu comer doente, mais recuperação tu tem. Porque a energia que vai ser utilizada para o processo digestivo deveria estar sendo reservada para recuperar aquele organismo que está doente. Meu corpo está doente, eu preciso de energia. Aí eu pego como um monte de coisa, aí a energia foi tudo para a digestão. E era ir para tudo para a recuperação do meu organismo. Então, por isso que muita gente morreu com Covid, por não ter esses conhecimentos. Almoçavam, tomavam refrigerante, batata frita, e depois eu comia uma sobremesa complexa. E fazem isso direto. E um chocolate, enfim, vai comendo doce. Muito difícil a digestão, o corpo está fraco. A energia que era para se defender quando viesse uma doença, foi tudo para a digestão. Gente, do começo ao fim da história, de nação a nação, os países que mais vivem no mundo comem pouco. E alimentos mais nutritivos. Aumenta em exercícios extremos. Não é o nosso caso, acho que ninguém faz exercício extremo, ou um ciclismo extremo, acho que ninguém faz isso. Mas quando vocês estão muito cansados, não fica com fome. Tem um nível ali, né? Tem um nível até de cansaço. Essa semana eu estava tão cansado dessas 2 semanas de estágio, que me perguntaram, está cansado? Assim, não, já passou essa fase. Depois do cansaço, que eu não sei o nome daquilo. Tem outra fase que eu não sei qual é, mas então chega esse momento. Vamos. Aumenta durante o ciclo menstrual. É interessante isso aqui. Qualquer gente estuda. E aumenta pela manhã também. Por isso que tem muita gente que quando acorda não tem fome. É um dos motivos, mas pode ser também pelo que comeu na noite anterior. Se você comeu uma sopa, lá por volta das 8, 9, vai ter uma média de 40 minutos, até 1h30 de digestão dessa sopa. Se comer um ovo, 2 omeletezinho, 40 também, até 1h30 a digestão. Se comer um bife, às 8h30 da noite, são 3 horas de digestão. Frango, peixe, a mesma coisa. Se comer um x-salada, 8 horas de processo digestivo. E dormindo ainda. Então aí acorda de manhã, sem fome, e ainda com a leptina aumentada, sem fome também.
Aí trava tudo a dieta, porque daí não comeu de manhã, que é a refeição mais importante. Já vai comer tudo lá perto das 10 horas, sei lá o quê, alguma coisa. A tal da colação, que inventaram a colação. Quero descobrir quem inventou essa colação, que eu nunca tinha ouvido falar em colação. E aí já pula o almoço, aí não, fica tudo desregulado. Então é importante ter regularidade no comer. A gente teve uma aula sobre isso aqui. Regularidade no comer. Já vou ensinar para você, está acabando a aula já. E diminui com frio, testosterona e anfetamina. Diminui a leptina, aumenta a grelina, que é da fome. Por isso que no inverno a gente come mais e fica mais fofinho, né? Gordinho, porque a leptina diminui com frio. E com alguns tipos de droga, né? A testosterona também diminui a leptina. Por isso que quem faz academia pesada mesmo, pesada, está com muita fome sempre. Porque realmente a testosterona, que é estimulada no exercício físico, testosterona é estimulado em alguns exercícios. Se estudou, e o agachamento, que as mulheres fazem, que ali é horrível, não é fácil fazer, e o supino. É o que mais desperta a testosterona. Qualquer dia a gente vai estar sobre isso também, no nosso curso de Medicina Natural. Vamos? Estamos indo? Tem 5 vezes mais no obeso a leptina. Agora eu vou passar para vocês um controle de peso corporal. Se vocês não souberem o que vocês estão comendo, vocês não vão saber o que vocês precisam para poder controlar a dieta de vocês. É mais ou menos igual ao dinheiro. Você está com um problema de dívida, primeira coisa que você tem que fazer, isso aí a gente dá no curso de finanças aqui. A gente tem aula de finanças também. Cartão de crédito, bobicinha. Faz uma lista de tudo que tu comprou essa semana, vai ver. Tu vai ver que metade daquilo ali não precisava comprar. Vai ver, vai perceber, pode fazer na tua... Mesmo que não precisava. Então, o recordatório 24 horas é uma boa estratégia para te saber o que tu está comendo ou não. Eu vou dar para vocês uma folhinha dessa, fiquem tranquilos. Para vocês colocar alimento e quantidade na refeição, o lanche da manhã, que eu não sugiro para ninguém, que é a tal da colação, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Mas é o que mais ou menos que as pessoas comem. Leva isso para casa e ó, vocês nunca vão controlar o peso de vocês se não souber contar calorias. Caloria é a capacidade energética que aquele alimento tem de engordar uma pessoa ou não. Tanto é que se fala em quilojoule. Joule é uma medida de eletricidade. A gente estuda caloria, mas no profundo do assunto científico nem se fala em caloria. É joule, quilojoule. Que é quando eu entendo a energia mesmo. Então, se eu tiver, por exemplo, qualquer um daqui de vocês precisa de 2.000 calorias por dia. 2.000. Passou de 2.000, engorda. Baixou de 2.000, emagrece. Sempre, é uma média. Isso é uma média, homem e mulher. Vai mudar a coisa mínima, que na minha opinião não tem sentido nenhum. Tem um metabolismo um pouco diferente a mulher do homem, mas é muito proximal. Tanto é que todo mundo come quase a mesma coisa a vida inteira, né? Então, passou de 2.000, engordo. Baixou de 2, emagreço. Que tem que ser dividido nessas refeições. Em 24 horas eu tenho que comer alimentos que me gerem 2.000 calorias. Vamos indo? Bom, eu preparei para vocês algumas dietas. Uma dieta para 1.200 calorias. Vou dar para vocês também de presente. Por sinal, eu vou dar já porque eu lancei um livro de emagrecimento e vou dar um para cada um de vocês de presente, tá? E aí tá aqui dentro tudo recordatório, a dieta, e eu vou explicar um pouquinho para vocês fazerem em casa. Vai. Vai passando lá. Ó. Vai lá. Acho que deu aqui. Vai lá. Vamos aqui, ó. Vamos passando aí, ó. A Sil já tem. Dá para alguém. Ó, isso aqui é um livro individual. Tem que ser um para cada um. Ah, já tem? Tá. Olha lá, maninho. É um para cada um porque é um livro individual. Ele não dá para ser emprestado. Tem que escrever dentro. Não dá para... Eu já fiz, porque quando a pessoa compra, ela não consegue emprestar, tem que comprar outro, entendeu?
É individual. Faltou? Tudo certo? Faltou? Vamos lá para a página do recordatório? Depois explico um pouco do livro, como vocês usam ele, tá? Página do recordatório. Vamos lá achar. Está na página 60. 60. Acharam? Página 60. Fechou. Entenderam o recordatório? Como é que tem que fazer? Anotem, não emprestem para ninguém. A dieta de 1.200 calorias vai emagrecer qualquer um que está aqui. É uma dieta com 4 refeições. E nesse livro que eu escrevi, porque eu sempre penso no real e no prático, eu coloquei 65 calorias de erro. Por mais que tu erre, ainda tu pode comer um chocolatinho errado, alguma coisinha, eu já pensei, e te coloquei 65 calorias para tu errar, porque eu já sabia que todo mundo vai errar aqui. Normal, ninguém é perfeito. Ó, são 3 dietas para carnívoros, vegetarianos e veganos. Para todo mundo aqui. Porque não pode pensar só no carnívoro, só no vegetariano, só no vegano, tem que ser nos 3. Página 67 vai ter para 1.500 calorias, essa é a melhor. Essa não tem erro. Essa não passa fome em nada. Pode ser um pedreiro, pode ser tranquilo. Não vai dar desculpa nenhuma. 1.800 é para aquela pessoa que quer começar mais devagarzinho. Mas não tem problema que eu criei uma estratégia também para isso. Porque quando a dieta é de 2.000 calorias, ó, atenção, olhem para cá, gente. 2.000 calorias, se eu ingiro 200 calorias a menos, ao longo do tempo eu já emagreço. Isso aqui é para perder 4 quilos por mês. Mas, lá na página, quer ver, ó, onde é que eu coloquei? Na página 100, 102, eu coloquei exercícios que emagrecem. Esses emagrecem. Testei muito tempo isso. E aí tu vai queimar mais 300 calorias. Então, tu já reduziu 200, queimou 300, vai ter 1.500 caso tu faça a de 1.800, mesmo comendo a de 1.800. Então, não tem como emagrecer. Não tem erro. Com 4 refeições, para ninguém passar fome e dar desculpa que vai passar fome. E o mais interessante, são dietas simples de fazer. Com arroz e feijão, coisas básicas. Nada de coisa que tu não vai achar nunca na terra. Vai ser coisa que qualquer mercado vai achar, basta se organizar. E vai conseguir fazer essa dieta. Eu escrevi esse livro, eu lancei no mês passado, os melhores chás, dietas, alimentos, suplementos e rotinas de treino que dão certo. Eu escrevi esse livro, gente, porque eu estava cansado de eu mesmo lutar contra a balança. Ou não podia comer uma pizza, ou não podia comer um lanche, ou não, sabe, ou me culpava, ou... Era uma loucura. Então eu fui buscar o exercício que emagrecia, que eu não sabia qual era. Que a primeira coisa que tu faz é ir para a esteira, né? Que não se vai para a esteira, né? Se quiser emagrecer, tem que desenvolver músculo. Quanto menos tu caminhar nesse período, é mais interessante. Nesse livro eu respondo todas as dúvidas de academia, tá? Todas. Tá? Olha na página ali de... Página 100. Olha lá que legal. Quando sei que devo mudar o treino ou subir de carga? Volta para trás. Página 99. Quanto tempo de descanso para cada exercício? Tudo isso eu não sabia. O que era verdadeiro. Musculação ou cardio, que é o exercício. Página 97. Quantos dias devo treinar se desejo emagrecer? Tudo. Tudo isso aí eu respondi aqui. E até para saber o teu biotipo. Creatina, whey protein, quanto que toma, não é 5 gramas, é 3. Se eu tenho que tomar o tal do whey protein ou não, tudo. Esse livro é um manual, vocês não podem perder ele. É um manual para a vida de vocês. Eu quero manter meu peso com saúde. Porque vocês vejam uma pessoa magra e quem atende tem esse privilégio de ver pessoas obesas saudáveis, aparentemente que eram para estar doentes, e pessoas magras doentes. Eu atendi a semana, por exemplo, esses 2 casos. Então, não dá para acreditar, mas uma pessoa com 5, 6 enfermidades, chama de comorbidade, e a mais obesinha só queria emagrecer mesmo. Entende? Então, às vezes, nós achamos que estar magro é estar saudável. E uma pessoa pode estar a ponto de infarto, a ponto de derrame, por causa do enrijecimento dos vasos sanguíneos. Bom, esse livro eu ensino tudo. Tudo que vocês precisam para emagrecer está nesse livro. Outra coisa interessante que eu botei nesse livro também,
para a gente concluir nossa palestra, que é importante vocês aprenderem o controle de peso corporal, está no Contar Calorias. Na página 58, abram lá. É um guia. Vocês vão ler em 2 horas, mas vão ficar toda a vida guiando, se guiando por isso aqui. 8, 9. Olha só. Então tá lá. Olhem para mim aqui, olhem para mim. Então fui lá almoçar. Lá no shopping, almoçar um prato feito, que é o mais padrão. Um arroz, feijão, saladinha de tomate, alface, cebola e um bifezinho ou um frango grelhado. Para quem come carne é isso. No meu seria o mesmo, só colocaria uns 2, 3 ovos ou uma proteína de soja, no meu caso. Que está aqui nessas dietas todas também, essas substituições. 500 calorias. Das 2.000, no almoço, bati 500. Então, no café da manhã, eu boto uma 400 com 500. Olha só, dá 900, eu tenho mais 1.100 para gastar ainda. Não, é porque a gente não controla nada. E não come comida de verdade. Por isso que a gente está obeso. Por isso que a gente está sempre dando conta da balança. Daí chegou, comi no almoço esse prato. Só que eu peguei e botei 200 gramas de batata frita agora. Olha na página lá, 59. 312 calorias. Então já deu 812. Se eu coloco um copo de refrigerante, 150. Já quase 1.000. Se eu coloco aqui, tomei isso aqui, agora eu vou comer uma sobremesa. Que pode ser, vamos dizer que seja, um chocolatinho amargo. Amargo, hein? 1.300. Só no meu almoço. Entendeu? Quanto mais cedo eu comer coisas calóricas, mais fácil o meu corpo queimar durante o dia. Se eu fizer à noite isso aqui, ferrou. Percebeu que a comida estava perfeita até entrar a batata frita, o refrigerante e o chocolate? Então, vou comer uma sobremesa. Não é saudável ou doentio. Uma gelatina, por exemplo, tem 62 calorias, 100 gramas. Entendeu? Então, vou lá no restaurante, gelatininha. Ou tem aquela bananinha recheadinha. Então, eu preciso entender calorias. Por exemplo, passei numa lanchonete de beira de BR, tomei meu café e vi uma cocadinha. Uma cocadinha. Que é gostosa, a cocadinha. Olha lá. 500 calorias. 500. Entendeu por que as pessoas engordam? É isso aí. E ela tomou o café até padrão, até legal, quem sabe até colonial, dependendo do restaurante ou lanchonete da beira da BR. Foi tudo legal. Até a maldita da cocada aparecer. Olha só que... Não, olha, isso aqui eu descobri não pesquisando, lendo. Comendo, eu descobri. Isso aqui foi horrível. Isso aqui foi a maior tristeza da minha vida. Foi o biscoito wafer. 20 unidades, que é aquele pacotinho. O último. 1.033. O quê? Era 8 da noite. É uma delícia aquilo ali. Metade de tudo que tu precisa comer durante o dia. Se tu, por exemplo, comer um chocolate amargo, 300 calorias, para queimar 300 calorias, você tem que lutar meia hora de boxe. No caso do wafer, dá 1h30 de boxe. Boxe queima mais que zumba. Queima mais que bike, queima mais que corrida. Para bater o boxe, só o Muay Thai. Que aí queima um pouco mais. O Muay Thai em 1 hora queima 1.500 calorias. Bem treinadinho. Que não é o caso de vocês. Né? Mas o boxe... Mas hoje já existe o Muay Thai que é tipo um para treinar mesmo já. Já existe. De tão bom que é para o funcionamento. Então, se tu coloca atividade física, tu vai poder ter essas perdas, esses erros, essas falhas. E tu segue um padrão de dieta. Eu realmente, essa lista, eu coloquei assim, a tristeza. O pão com doce com creme, aquele do café da manhã, que é gostoso, aquela melequinha. Vocês já comeram um pãozinho quentinho daquilo? É uma loucura. Um daquele tem 223 calorias. Eu, com o tamanho que eu tenho, a academia que eu faço, eu como 5 frouxo. Frouxinho, se eu for comer 5. Com um cafezinho, é loucura. Caso quem toma cafezinho, é uma loucura. Então tá aqui o que está engordando as pessoas ou não. Não é a comida que ela come.
É esses detalhes, essas falhas, esses erros. Então, também coloquei aqui mais uma coisa que eu coloquei para vocês. Está no livro também na parte de inibidor de apetite, que são 2, que eu achei melhor até hoje. É o Psyllium e esse aqui. Quer ver? Ó? Vamos ver se está aqui ainda. Psyllium é um dos melhores que tem. Vamos lá, 1.800 calorias. Ó, que é o Psyllium, o picolinato de cromo. Tem o Psyllium e o picolinato de cromo. O cromo é um mineral que ele é capaz, é interessante, de reduzir a grelina e aumentar a leptina. Então reduz grelina, passa a fome, aumenta a leptina, reduz a fome. Aumenta a fome com a grelina aumentada, mas o picolinato de cromo tem uma substância chamada ácido picolínico, que vai mexer num hormônio que vai inibir e que vai te emagrecer 100 a 200 miligramas dia antes da refeição principal, que é do almoço, que eu acho que, ou a tua, que de repente é o jantar, eu não sei qual é, aquela comida que realmente tu come mais, tu tem que colocar aí uma meia hora, 40 minutos antes, um comprimido para dentro de picolinato de cromo. Picolinato de cromo, porque o mineral, quando ele é manipulado, ele não pode ser sozinho. Na natureza, o zinco, o cromo, tem nas frutas, verduras, tá ali nos alimentos, de forma em geral, mas já com outros minerais e substâncias que fazem com que o corpo utilize aquilo. Se eu pego só e isolo o cromo, o corpo não usa. Por isso eu coloco uma quelatagem. É um quelato. E o picolinato é uma quelatagem do cromo. Isso é uma coisa de farmácia e manipulação. Mas é interessante vocês saberem. Fechou? Já volto aqui nesse aqui. Concluiu? Alguma pergunta? Sim. Pergunta, meu querido. Gostou do livro? Ótimo. O senhor tem cabeça branca, hein? Tá indo. Eu tô cortando. Pão. Tá. Zerando pão. Não quer. Leite, laticínios. Tá. Nada. Tá melhorando. E aqui eu tô vendo que tem. Tá. Ricota, alguma coisa. Qual a pergunta? Se deve ou não? Porque eu tava com 77 quilos. Tá. Hoje estou com 72. Isso em menos de 2 meses. Ó. Cortei todo o laticínio e todo o pão. É uma pergunta ou uma colocação? É só isso. Mas eu estou cortando muito mais. Tá. Posso falar? Tá. Então, assim, ó, o pão não precisa cortar para emagrecer. É possível comer 2 fatias de pão por dia e emagrecer da mesma forma. A gente emagrece por caloria. Agora, o leite é uma boa opção que o senhor está tendo. Porque o leite é muito inflamatório, mais que o pão. Porém, existe alimentos que são saudáveis na questão do leite. Por exemplo, o iogurte natural, coalhada e a ricota. Intolerância à lactose é uma deficiência numa enzima chamada lactase. Para produzir isso, tem que usar o iogurte natural, tem que usar a banana. Eu tenho o seu WhatsApp, depois eu vou lhe passar. Mas não precisam cortar pão para emagrecer, você pode comer normal. É que cortando o pão, realmente vai desinchar. Porém, isso é uma realidade que ele pode seguir, por exemplo, um tempo, mas não seguir o resto do tempo. A melhor forma de comer pão é torrada, tá? Pergunta, irmão. Tem semanas que eu preciso de doce. Uhum. Eu reponho esse doce, na outra semana, dali, Tá. eu preciso de salgado. Tá. O doce fica de lado. E sempre foi assim. É um hábito teu. Às vezes tu tá um tenso, um trabalho naquela... O doce é geralmente assim. Foi feito um estudo sobre isso. Sobre a questão do doce. Eu fiz um estudo, na verdade, pesquisando sobre a menstruação. Porque a mulher, no período menstrual, ela tem vontade de comer doce. E aí foi estudado se realmente tinha alguma coisa a ver com o metabolismo. Aí se descobriu que não. Descobriu que países que não têm o costume de comer doce, para se acalmar ou para desestressar, nesses períodos não tinha problema nenhum. É mais do nosso aqui, é mais do nosso período. Então, às vezes, essa vontade tua é mais um hábito que tu tem. Mas se for uma banana, um docinho mais ou menos complexo, não tem problema nenhum. É um hábito do teu organismo. É? Danado, né? Até danado, né? Já aprendemos o certo, né? Gente, estamos acabando, mas eu preciso de 5 minutos de vocês, da atenção de vocês. Vender não é que você já ganhar de presente, fica tranquilo. Eu meditei essa semana toda nisso. Quero que vocês leiam e meditem um minutinho que foi. Vamos lá. Leiam. Nada a ver com emagrecimento, tá? Mas você não pode sair daqui sem essa mensagem nessa semana. Tem hora na vida que a gente tem que dar um basta. Então,
O que impede a gente de dar um basta, de ter uma mudança? São os nossos medos. Vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão ter que confrontar o medo de vocês. O medo de perder, o medo de sofrer, o medo de não ter. Eu coloquei 4 áreas aqui que a gente tem muito medo. Primeiro é nos relacionamentos. Tem um casal que dá aula disso há muito tempo, que é o Cris e Renato. A Cris e Renato, vocês podem pesquisar na internet. Falam muito sobre relacionamento. Às vezes, vocês vão ter que dar um basta no relacionamento de vocês. Não digo separar, que separar é a última coisa. Mas, às vezes, um respeito, uma coisa que tem que ser mudada. Agora, isso deu. Mas por medo de sofrer, por medo de perder, por medo de confrontar, aquilo se perdura. E o pior, vai sofrendo. Vai sofrendo e aquilo não é resolvido. Isso no relacionamento se amplia para medo de casar, medo de não casar, medo de ficar sozinho, medo de tudo. Medo de confrontar um comportamento errado da esposa, um comportamento errado do marido. Porque às vezes tu tem que falar. E não falou, passou aquilo a vida inteira, teve um medo de alguma coisa. E às vezes nós precisamos de um carreirão. Sabe que a minha mãe falava, tu tá precisando de um carreirão. Quer dizer, entendeu? Para poder, cara, agora deu, né? Moça, agora deu, né? O teu marido, tu é minha esposa. Então, eu queria que vocês levassem isso hoje na área de relacionamento. Na área religiosa, eu levo esse texto sempre comigo. Josué 1, verso 9. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas. Sabe, esse medo que nós temos muitas vezes é por não confiar em Deus. Levem para a vida, aconteça o que acontecer, Deus sempre vai te dar o melhor. Até as desgraças, os sofrimentos, esse medo de perder pode ser uma chave para que a tua vida realmente ela seja capaz de dar uma guinada. No relacionamento para ser melhor. Na vida religiosa para melhorar. Nos negócios isso aqui é indiscutível. Não tem medroso que se dê bem no negócio. Não conheço um só. Só gente corajosa. Coloquei J.U. Carnegie, eu coloquei para me lembrar que dele, não esqueci na hora de falar com vocês. Esse homem era mecânico e tinha o sonho de dar palestras de oratória. Ele me deu um conselho através dos livros dele, que eu segui, estou aqui hoje por isso, e Deus conseguiu me usar por isso. Sem isso aí, não ia ter o que Deus fez comigo, não ia ter. O que tu tens a perder? Nunca esqueço do livro dele. O que tens a perder? Vai. Se não der certo, o máximo que dá é tu voltar a fazer o que tu fazia antes. Entendeu? Foi assim que eu saí da prefeitura. Eu era concursado público. Todo mundo achou louco, até eu, por sinal, achei eu louco também. Aí eu tinha um amigo meu, conversei com ele, falando, o que eu faço, né? Saí da prefeitura, sou concursado. Quanto é que tu ganha lá? Eu ganho tanto. Mas em qualquer lugar tu ganha isso, qual é o teu medo? Esse medo, essa coisa de medo, gente. Um negócio, qualquer negócio eu tenho que ousar. Se eu não ousar, se eu não encarar, se eu não ter coragem, aí eu entro no religioso, né? E às vezes para ter coragem, eu tenho que ir além. No negócio, desenvolva um produto bom. Vou dar uma pausinha aqui só para falar algo sobre a Forever. A maioria da Forever aqui, né? Alguns não são. Vocês têm um remédio chama-se mel com babosa. Essa bamboninha que vocês têm aí, tem muitos cientistas da empresa de vocês que estudam ela. Eu não sei se eles estudam o que eu já estudei ela, mas estudam, gente formada, gente preparada. Mas os depoimentos que eu recebi já com mel com babosa, gente, de câncer de intestino, câncer no útero, enxaqueca, gente, é avassalador. Então, vocês precisam, os pessoal da Forever precisam entender isso. Eu acho para que saia esses medos, né? Isso a Silvana não pediu para me falar, ninguém pediu para me falar isso aqui. Eu que vim pensando, né? Poxa, às vezes a gente tem algo na mão tão revolucionário e passa como se fosse tão... Você que está em casa, eu não sei que doença tu tem. Se tiver enxaqueca, o mel com a babosa é loucura, ele consegue melhorar o plasma do sangue, recuperar os vasos sanguíneos.
Isso se mostra científico, mas um monte de coisa que não é científica, que a gente não consegue provar, mas que ela faz. Entende? Então, tem um bom produto, uma boa ideia, uma coisa honesta, e acredite. E acabando, na vida, viver com medo é viver pela metade. Anota aí, se emocionasse também. Até o câmera se... Ô, massa. Mas é verdade, para ver como é verdade. Viver com medo é viver pela metade. E Machado de Assis, não sou filósofo, nada, mas eu nunca esqueço também que eu tive muito medo na minha vida. Ele dizia assim, ó, o medo é um preconceito dos nervos, que tem que ser vencido com reflexão. Então pare para pensar um pouco na tua vida, nesses teus medos, começa a confrontar os teus medos, porque chegou a hora de tu confrontar a tua própria história. Amanhã eu não sei que dia que vai ser, o que vai acontecer. Eu estou com um plano de ir lá comer uma polenta com galinha, não, galinha não, uma polenta com ovo, porque eu não como galinha, não como carne, mas eles vão comer a polenta com galinha. Entende? Então, saiam daqui hoje assim, fizeram esse esforço, sábado à noite estar aqui, aprender, desenvolver, que o controle de peso, que esse livro, que essa mensagem que eu coloquei de Deus aqui junto, nesse texto, né, façam de vocês pessoas melhores do que vocês já têm sido. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês e até uma próxima. Gente, sentadinhos ainda. O meu fotógrafo vai bater uma fotinho de cada um de vocês. Sentadinho como estão, tá? Vocês não pagaram nada, pelo menos tem que... Ô, Brunão, ó, pode pegar um por um assim e...